Então, só vou repetir aqui, gente, para quem for assistir depois entender. A gente vai hoje finalizar Nietzsche, que falta ali um pedacinho, tá? Ver Freud, que termina, que encerra ali o existencialismo clássico, né? Kierkegaard, Nietzsche e Freud. E aí depois, de filosofia, a gente vai ver ainda alguma coisa de Escola de Frankfurt, tá? Que é pouca coisa, porque vocês têm filosofia e sociologia, porque geralmente o que cai nos vestibulares é a indústria cultural, né? As questões ali filosóficas raramente aparecem, tá? Aí a gente termina, finaliza, né, com Hannah Arendt, que é tema da UFPR, e Foucault, tá? Que está muito em moda e está caindo bastante nos vestibulares e foi no passado, né? Foi conteúdo também da UFPR. Beleza, gente? E aí, se der tempo, nós vamos começar com as revisões. Aí só para vocês verem aqui, ó, da UFSC. Já escrevam aí quem é que vai fazer UFSC, todo mundo, eu acho, né? Ó, da UFSC vai cair de Platão, né? Teoria da Justiça, Anel de Giges e a concepção da polis ideal. Essas três coisas aqui, gente, elas estão dentro de uma mesma coisa só, tá? Que é bem simples, bem fácil de entender. Eu até a Dani e a Valentina vão fazer, né? Então, legal. Então, isso aqui, gente, eu acredito que vocês vão entender já logo de cara. Kant a gente já viu, tá? Mas aí depois, quando a gente estiver chegando no final do nosso curso, a gente vai falar de novo de Kant, tá? Para vocês dar uma relembrada e uma fixada melhor. Eu encontrei um texto sobre a teoria da justiça de Platão, tá? Que eu vou deixar com vocês também. Deixa eu até achar ele aqui. Ah, ele está na... Espera aí que eu perdi aqui os negócios. Stop. Ele está aqui, ó. Tela. Será que é esse aqui? É esse texto aqui, ó, da Conjur, tá? Da Jus Brasil. É um texto bem resumido, tá? Que ó, em 2 ou 3 páginas aqui ele faz um resumo e é basicamente aquilo que é utilizado, tá? Para Platão nesse caso. Por quê? Porque a República, né? O nome do livro é A República ou da Justiça. E aí ele fala sobre a ideia de justiça, sobre a cidade justa, e depois no final lá a teoria do mito da caverna, né? Que também seria a ideia do homem justo, aquela coisa e tal, né? O filósofo, o cara que se livra do mundo dos sentidos e vai para o mundo das ideias. Mas, embora Platão seja legal de ler, tá? É um livrinho considerável. Então, a gente vai pegar só ali exatamente os 3 aspectos, né? A ideia de justiça, o mito do Anel de Giges e a cidade justa, que também extremamente simples da gente entender. E aí, acredito que não terá mais dificuldade para vocês nesse tema Platão, por exemplo. Eu vou, então, dar continuidade, gente, ao tema do Freud, tá? Nós vimos na aula passada, tá? Do Freud, perdão, do Nietzsche. Nós vimos na aula passada, né, o conceito de niilismo, então essa inversão do niilismo nietzscheano, tá? Onde o ser humano ele é, de certa forma, aprisionado pela cultura ocidental, né? E dentro da cultura ocidental a gente tem 2 aspectos repressivos ou repressores, que são a filosofia ocidental e o cristianismo. Tá? Lembrando que a gente tem que separar a figura de Cristo, né, da religião cristã, porque segundo ele, Cristo foi o cara que tinha tudo para ser o Übermensch, né, o homem livre. Só que os que vieram depois dele vão pegar a mensagem dele e de certa maneira, vão corrompê-la, tá? Porque, segundo Nietzsche, a Igreja Católica e a religião cristã, ela fez de tudo aquilo que era bom no mundo um pecado, né? Então, o prazer era pecado, o culto ao corpo humano era pecado,
comer né, para se satisfazer era pecado, tudo era pecado. Você acumular riquezas era pecado, né? Os prazeres do mundo eram pecado e assim por diante. E isso vai ser o quê? Vai ser algo que aprisiona o ser humano e que faz com que o ser humano passe a se sabotar, a anular a si mesmo. E aí, tá travando aí, gente? Dani, Valentina, não? Ô, João, dá uma atualizada aí na tua tela. Às vezes pode ser isso, tá? Beleza, dá um retorno depois aí se melhorou. Então, gente, todas essas normas morais sobre as quais o ser humano vive, né? E ele vive no mundo ético, buscando fazer aquilo que agrada, que os outros aprovam, vão acabar fazendo com que aquelas forças naturais que são próprias do ser humano, elas sejam boicotadas. E aí o homem vai vivendo aprisionado por essa moralidade que é uma coisa não natural. E o Nietzsche ele dá muito o exemplo da questão da monogamia, né? A monogamia, segundo ele, é uma das regras morais que mais aprisionam o homem, porque é uma invenção. O ser humano instintivo ele tem outras pulsões, né? E a filosofia ocidental e o cristianismo eles vão enquadrar o homem dentro dessa prisão chamada moralidade. E aí, por que eu estou falando isso, meninas, principalmente as que estavam na aula passada, né? E pessoal que viu a aula, de novo, porque a gente precisa dessa introdução para entender uma das frases, talvez a frase mais conhecida de Nietzsche, né? E a frase também pela qual ele é bastante julgado, tá? Que quando ele escreve lá o Assim Falou Zaratustra, né? Ele afirma num determinado momento que Deus está morto, né? O que ele está querendo dizer, gente, com a frase Deus está morto? Para começar, para a gente começar a entender, esse livro, Assim Falou Zaratustra, ele é o último livro que o Nietzsche escreve, tá? E ele já está começando, né, a, a entrar num processo de defasagem ali da sua sanidade mental. E esse livro, gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vê-lo, aqui ele, tá? Ele é um livro pequeno, tá? Um livrinho normal. Não é tão difícil de ler se você já tem um conhecimento prévio de Nietzsche, mas se você for pegar Nietzsche pela primeira vez e pegar esse livro, você não vai conseguir ler, não vai conseguir entender nada e você não vai mais, nunca mais ler Nietzsche, tá? Então, e por que isso, gente? Porque ele entra numa ideia, ele sai em outra, né? Ele entra falando uma coisa numa frase, sai em outra, tal. E, basicamente, esse livro ele fala de um profeta, e aí o Zaratustra, gente, ele é um profeta do zoroastrismo, que é a religião dos persas lá do Oriente Médio. E nesse livro o Zaratustra ele sai, né, em peregrinação, trazendo a boa nova. Só que o Zaratustra ele encarna aqui a ideia do Übermensch, né? Ele vem para um mundo onde estão as concepções filosóficas ocidentais e o cristianismo, só que ele vem com outras perspectivas, né? E aí, num determinado momento, ele vai percebendo que o homem, né, não é Nietzsche que mata Deus. Quando Nietzsche está dizendo isso, é um tapa na cara da sociedade, né? Falando igual o da Atena aqui, que ele vai dizer: vocês mataram Deus, vocês pegaram aquele Deus que era amor, aquele Deus que era bondade, aquele Deus que era esperança e de certa maneira era o prazer de viver, e transformaram num Deus punitivo, né? Por exemplo, as cruzadas, né? Vamos matar em nome de Deus. Depois transformaram num Deus violento, tá? E a gente pensando na Inquisição, tal. Transformaram num Deus moralista, tá? Vamos falar ali das bruxas, né? A questão da repressão sexual
ao longo da história da humanidade, principalmente dentro dessa repressão histórica, a questão das mulheres, né, que é muito mais sensível, e assim por diante. Então, é isso que o Nietzsche está querendo dizer, tá, gente? Ele está querendo dizer que o ser humano acabou subvertendo aquela ideia de Deus, tá? E transformou, né, matou aquele Deus, que era o Deus ali do perdão, do amor, tal, do Novo Testamento, e acabou com ele, né? Então, fez guerras, fez isso, fez aquilo, e hoje em dia, né, a gente está chegando, falando aqui já da modernidade, transformou esse Deus no único ser salvador. Só que, segundo Nietzsche, o homem ele não precisa ser salvo. Por que ele precisa ser salvo para alguém? Né? Ele está no mundo para viver, para vivenciar e dar vazão às suas forças naturais, digamos assim. Então ele não tem que ser salvo. E essa ideia do Deus Salvador, ela é a única coisa que justifica também o contrário, né? Também a perdição. Tá? Então, eu não lembro quem que falava isso, acho que o Kant dizia, né? Que a ideia do pecado, a ideia do inferno, tal, ela passa a ser a única coisa que justifica Deus e a crença em Deus. Lembram quando Kant diz que por que você é religioso? Ah, eu sou religioso porque eu não quero ir para o inferno. Ele vai te apontar o dedo e vai dizer, então você é um interesseiro, né? Você é um covarde, tá? Você tem que acreditar por acreditar, né? A eudaimonia. Então, gente, é só para finalizar mesmo esse último ponto, que quando Nietzsche está dizendo isso, é uma crítica àquilo que o ser humano fez com a religião, fez com o cristianismo. E foi o ser humano que fez, né? Porque quando Cristo traz lá, né, olhando, Nietzsche era pastor, tá, gente? Então, beleza. Olhando, né, na teologia, ele não diz nada disso, tá? A questão da repressão sexual ali. Cristo, quando ele se depara com uma prostituta, né, com uma mulher adúltera, em dois momentos, né, ele vai e defende, ele fica do lado, tá? Então, hoje em dia a gente está vivendo num mundo tão maluco que eu acredito que vocês já ouviram isso, né? Não vou ser eu o primeiro a dizer para vocês que se Cristo voltasse, ele seria condenado de novo por essas mesmas pessoas que muitas vezes dizem levar a mensagem, né? Pelo cidadão de bem, aquela coisa e tal. Beleza, galera? Aí, a gente tem aqui ainda cerca de 15 ou 20 minutos para acabar essa aula, tá? E eu quero mostrar para vocês dois vídeos, são duas músicas, lembram que eu falei das músicas, tá? Que falam desse existencialismo. Vocês lembram aquele paralelo que eu fiz, né, da obra de Nietzsche, do Kierkegaard ali, do Freud não, que o Freud ele entra já para o caminho da medicina, né? Mas a obra do Nietzsche, por exemplo, ela só vai se materializar, né, as suas ideias lá na década de 60, 70, porque a gente tem a Primeira Guerra, depois a reconstrução da Europa, tal, a Segunda Guerra, o nazifascismo, uma sociedade, uma geração pós-Segunda Guerra que é ultraconservadora, tá? E é essa geração que é filha dessa geração que sobreviveu à guerra que vai se libertar, tá? Que são os hippies ali, os beatniks, né? É essa juventude que está totalmente aprisionada pelos pais, pelo mundo, que se torna, né? Um mundo, como é que eu posso dizer, paranoico, né, em função da Segunda Guerra, de tudo aquilo que aconteceu, que eles são super protegidos, eles não podem fazer nada, e aí quando eles rompem, né, com essa casca protetora, eles vão romper com o outro extremo, né? E aí é onde esse niilismo aos moldes nietzscheano vai aparecer. E aí são duas músicas que eu vou mostrar, gente. Uma, talvez vocês conheçam, tá? É uma música, deixa eu compartilhar aqui, da banda Pink Floyd. Depois eu vou mostrar uma outra música da banda Pink Floyd, falando do Freud, tá? Pink Floyd e Freud. E essa música, ela fala muito dessa questão do ser humano que ele se nihilizou, tá? Não no sentido positivo, no sentido negativo. Então, ele abriu mão das coisas para preferir uma vida ética, tá? Deixa eu só aumentar aqui o volume.
A música se chama Wish You Were Here e ela tá aqui legendada, tá, gente? Para vocês poderem entender, obviamente. Apareceu. E ela é tema do filme Into the Wild, tá? Eu acho que vocês também conhecem qual filme que é. Deixa eu tentar reproduzir aqui, vamos ver se ela vai. Christopher Johnson McCandless. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell it when you feel from the cold to the red, a smile from the veil? Do you think you can tell? Did they get you to tread your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange walk on by in the war, lead road cage? I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground, having fun, the same old fears. Wish you were here.
mensagem aqui. João, mas percebam, né? Aquela parte onde ele diz, a música diz, né? Você trocou o papel de figurante numa guerra pelo papel principal numa cela. Então, assim, é o homem, né, que abandona as forças da natureza, os próprios instintos, e se coloca dentro de uma cela, né, de uma caixa, onde ela é regido, é guiado ali pelas moralidades inventadas. Agora eu vou mostrar uma outra música que vai falar o contrário, tá? A história da música ela é uma música do David Bowie, talvez seja menos conhecida para vocês. É um cara que ele tá num lugar lá, tal, e aí ele vê uma notícia, né, de um repórter lá que fala que a Terra morreu e tem apenas mais 5 anos de existência. E aí ele passa a ver ali, né, ele passa a andar, a galera entra em desespero, e aí é justamente o contrário, é quando essas moralidades, de certa maneira, começam a desaparecer e as pessoas ali na hora do desespero, elas começam a dar vazão aos seus instintos. É uma música que tem alguns termos politicamente incorretos, tá, gente? Por quê? Porque é uma música da década de 60, então a linguagem, né, você não preciso explicar para vocês aqui as coisas desse tipo, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Tá onde? Aqui, Bowie. O nome da música é 5 Years. Pushing through the market square, so many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people, and all the tall, short people, and all the nobody people, and all the somebody people. I never thought I'd need so many people. Girl my age went off ahead with some tiny children. If the black hadn't have pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm there to the wheels of a Cadillac. Cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor, and I thought of more, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk, I kiss you, you're beautiful, I want you to walk. We got 5 years stuck on mine, 5 years, what a surprise. We got 5 years, my brain hurts a lot, 5 years, that's all we
5 years, stuck on mine, we've got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we've got. We got 5 years, somehow time. 5 years, what a surprise. We've got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. We got 5 years, what a surprise. We got 5 years, that's all bad. We got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. 5 years. 5 years. Então, essa aqui, gente, já é uma música que ela tem uma mensagem que é já totalmente o oposto, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Você tem, então, ali uma situação, né, de tragédia iminente, onde as pessoas começam a dar vazão aos seus instintos, tá? E aí percebam que é no momento, né, em que ele fica sabendo, né, da notícia, que ele começa a sentir, né? E aí ele começa a sentir as pessoas, ele começa a perceber de uma maneira mais instintiva tudo aquilo que está ao lado dele. Aí vem a garota, né, que começa a bater nas crianças, então que vai dar vazão ali à punção de violência, né? O policial que se ajoelha para beijar os pés do padre, o outro que vomita. Então, é uma mensagem, gente, existencial, que ela tem basicamente tudo a ver com esse momento aqui da filosofia do final do século XIX e início do século XX, tá bom? Deixa eu ver aqui, não apareceu mensagem nenhuma para a gente finalizar a aula, então agora a gente vai entrar já no tema, né, principal da nossa aula de hoje, que é o Sigmund Freud, tá? Apareceu aqui agora para mim, ó, 10 minutos. O Sigmund Freud, gente, é um jovem, né? Calma aí. É um jovem, tá? De Viena, que ingressa muito cedo na universidade, cursando medicina, tá? Ele vai se formar em medicina, ele se torna médico, ele vai fazer até algumas cirurgias, coisa e tal, só que nesse momento ele começa a se interessar pela hipnose, tá? A hipnose é um método novo que passa a ser utilizado para tentar tratar as doenças da mente. Porque nesse período, gente, do século XIX, quando Freud está ali, né, realizando seus estudos e começando a sua obra, as doenças mentais, gente, elas eram tratadas como se fossem doenças, como se fossem outras doenças do corpo, tá? Como se o cérebro tivesse adoecido ali, desenvolvido alguma coisa e como se fosse uma patologia. E aí começam, não é o Freud o primeiro, né? Começam a surgir médicos e estudiosos ali, ou pessoas, né, que de maneira experimental passam a procurar outras formas de tratar essas doenças. E o Freud, ele vai então primeiro começar a estudar, né, a aprender sobre a hipnose, só que
num determinado momento, ele muda, tá? Ao invés da hipnose, ele vai passar para a utilização de um outro método. Por quê? Porque ele chega à conclusão de que nós temos algo a mais na nossa cabeça além do consciente. Tá? Por quê? Porque... Deixa eu voltar aqui. Depois a gente vai... porque até o Freud, gente, então, a única coisa que você tem dentro do teu cérebro é a tua consciência, né? É o consciente. E aí, quando as pessoas desenvolviam alguma doença, né, relacionado as doenças da cabeça, né, como, por exemplo, a melancolia, que era o nome dado à depressão, né, a histeria, que era a doença das mulheres, tá, que era alguma coisa relacionada a traumas, a estresses, assim, coisas desse tipo, eles achavam que era o seu consciente. Então, a pessoa era tratada, né, das mais diversas formas. Só que o Freud, ele, desde muito cedo, ele começa a achar que tem alguma coisa a mais ali e que esse tratamento eles não resolvem. Tem que ter um outro método de tratamento, né, de tentativa de cura que não fosse a medicina tradicional. E aí, num primeiro momento, ele vai para a hipnose, só que ele acaba concluindo que a hipnose ela não é tão eficaz porque a pessoa ficava extremamente sugestível ao hipnotizador, tá? E aí, ao invés de hipnotizar, ele começa a aplicar um método de livre associação das ideias. Então, ao invés dele ficar direcionando a pessoa, né, como acontecia na hipnose, ele simplesmente deixava as pessoas falarem, né? E aí, conforme as pessoas iam falando, iam contando do passado, tal, ele percebia que as pessoas iam tocando, mesmo sem querer, em algumas circunstâncias chaves, tá? E aí, quando ele começava a explorar essas pequenas dicas que as pessoas davam, né? Fazendo essa livre associação de ideias, ele percebia que as pessoas se fechavam, tá? E aí ele ia, de certa maneira, descobrindo que muitas vezes as pessoas não lembravam. E aí, através do mesmo método, tal, ele vai e ele chega à conclusão, gente, de que existe algo mais dentro da mente humana do que aquilo que está consciente. Eu vou utilizar uma analogia aqui, ó, tá? Que não é minha, tá? Não, eu estou copiando, mas que ela é muito legal, tá? Imaginem um farol, tá? No meio do oceano. Você tem o oceano ali e você tem o farol, né? O farol, ele tem Eita, o que deu aqui? O farol, ele tem um facho de luz, certo? Só que esse facho de luz, gente, ele não ilumina o oceano todo, tá? Então, qual é a analogia que o Freud faz? O oceano, gente, é a minha mente. Aquela bola que o farol de água, né, de oceano, que o farol ilumina, é o meu consciente, tá? É aquilo que eu estou pensando, tá? Mas pensando de maneira consciente. Só que eu consigo ver o oceano todo de uma vez? Não. Eu só vejo, né, uma parte do oceano, uma outra parte do oceano, uma outra parte do oceano, e uma de cada vez. E aí Freud vai dizer o seguinte, gente, essa parte que fica escura do oceano não é a minha parte consciente, mas ainda é a minha mente. E aí o que ele vai criar? Ele vai criar a ideia do inconsciente. Tá? O Nietzsche, então, ele vai descobrir que existe algo a mais do que o eu consciente. Só que não está aí a grande descoberta, ou melhor, a grande indagação de Nietzsche. Quem raios que tem o oceano, né, que é a minha mente, a parte iluminada, que é o meu consciente, beleza, até aí tudo bem. Agora fica a questão, quem raios move o farol, tá? E aí Nietzsche vai chegar Freud, perdão, vai chegar à seguinte conclusão: nós não somos senhores dentro da nossa casa,
tá? Por quê? Porque quem sou eu, gente? Eu sou o eu consciente, né? Concordamos todos. Só que eu não controlo a minha consciência. Quem de vocês já não pegou um ônibus, né, ou foi viajar de carro e de repente se pegou pensando em algo que, meu, que diabos que eu estou pensando nisso? Aconteceu? Acredito com vocês. Tomara, né? Porque comigo acontece toda hora. O que é isso, gente? É o farol da nossa consciência procurando bolas no mar, né? Iluminar certas áreas da nossa consciência e nós não estamos controlando isso, tá? Daí Freud vai dizer, vai afirmar, né? Nós não somos senhores dentro da nossa casa. Por quê? Porque não somos nós que temos o total controle da nossa mente, da nossa consciência. E aí ele vai começar a tratar de pessoas, né? Dessa maneira e ele vai começar a utilizar, tá, essas memórias reprimidas, que são espécies de traumas, né, que podem ser pequenos traumas ou grandes traumas, que a gente procura, por uma defesa, né, da própria mente, para a gente não enlouquecer, o que a gente faz? A gente reprime. Só que elas não desaparecem, elas só vão por um estágio inconsciente da mente humana. E aí, em determinadas circunstâncias, você vai enfrentar certos gatilhos que ativam esses traumas, essas memórias reprimidas. E aí, isso vai fazer com que você tenha certas atitudes, tá? E o que o Freud vai fazer? Ele vai pegar e ele vai sistematizar, né, os estágios, a personalidade humana, né, em estágios de consciência e estágios de conteúdo. E é isso que a gente vai ver aqui. Tá bom, gente? Freud é puramente simples, tá? É uma meia dúzia de coisas que a gente precisa ver. Por quê? Porque o campo da filosofia que pode abarcar Freud, ele é reduzido, né? Já está mais na área da saúde, da psicologia e assim por diante. Galera, 21, 10, 12 minutinhos aqui só para baixar o conteúdo. Eu já boto o link lá para vocês, tá bom? Espero vocês todos lá. Próxima aula, beleza? Joia, gente. Tu também, João?